Mais um dia aqui na presença dos irmãos. Quero agradecer por tudo. E nós queremos nesta manhã de sábado trazer uma palavra maravilhosa que está lá em Lucas 5, de 1 a 11, onde esta palavra fala sobre algo maravilhoso, sobre a pesca maravilhosa, né? Realizada pelos discípulos de Jesus quando atenderam a sua ordem. Então a palavra de Deus vai dizer lá no versículo 1: e aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lança-te a vossa rede para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e romperam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado do barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando-lhe ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esta é a palavra do Senhor nesta manhã maravilhosa de sábado, né? Onde eu estou aqui alegre, contente, vestido com essa camisa bonita do Sampaio Corrêa, né? Time que eu gosto, mas mais do que o time, eu gosto da palavra do Senhor, aquilo que ela esclarece a todos nós, né? Então, a palavra de Deus, hoje ela vai mostrar sobre esse ensino que Jesus estava dando aqui aos seus discípulos, né? E nós podemos dizer discípulos, chamando Pedro, né? Pedro, que mais? Pedro, a palavra fala também sobre Tiago, sobre João e tantos outros que estavam lá com eles nessa pescaria maravilhosa, né? Então, o ensino de Jesus, ele vai falar lá em Lucas 4, 31, 32, ele vai dizer: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilharam da sua doutrina, que a sua palavra era com autoridade. Então Deus, ele sempre teve na pessoa de Jesus a autoridade para que ele pudesse ensinar a palavra de Deus, tanto para confrontar espíritos malignos, como no caso aqui da cura de um endemoniado em Cafarnaum, né? Onde nós
podemos observar no versículo 35 que, mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai deste homem. E o demônio, né, depois de ter o lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer nenhum mal. Aleluia. Então, essa é a autoridade que Jesus tem, de fazer calar até os demônios. Mas nesta passagem aqui maravilhosa, nós vamos ver Jesus, né, assumindo uma outra posição diante da pesca maravilhosa realizada pelos seus discípulos. Então, no versículo 5, a palavra de Deus diz que respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Aleluia! A confiança de um homem, né? A confiança de um homem que assumiu toda a responsabilidade de fazer como seu coração e a sua mente mandavam, né? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Aleluia. Então é assim que nós temos que seguir a nossa vida, a nossa viagem nesta terra, crendo no poder sobrenatural de Deus e aquilo que Ele pode realizar por nós. Aleluia. Então, crê na tua palavra. Então, foi isso que Pedro fez. Pedro creu na palavra do Senhor. Aleluia. Então, ele lançou as redes. Então, diz a palavra que isto ele fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, que lhes rompiam-lhes as redes. Aleluia. Então, ele trabalhou a noite toda, estava estafado, mas mesmo assim, Pedro obedeceu a ordem de Jesus, né? Como diz lá no versículo 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aleluia! Então, a confiança de Pedro fez com que ele pudesse ver os frutos da sua obediência. Então nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor, obedecermos a Ele, para podermos ver frutos nas nossas vidas. Aleluia! O versículo 6 ele diz, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Aleluia! Então é isto que Deus faz na vida de todo ser humano, né? De todo ser humano. Então nós precisamos reconhecer, né, que somos pecadores, que precisamos do auxílio do Senhor. Aleluia! Então, o versículo 8, ele vai nos dizer isso. Vendo isto, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um
pecador. Aleluia. Porque eu sou um pecador. A palavra de Deus nos traz essa realidade. Então nós precisamos atentar para que o Senhor nos fala, para que o Senhor diz por intermédio da sua palavra. Então nós precisamos reconhecer que somos um pecador, assim como Pedro reconheceu ser um pecador. Aleluia. E o versículo 9 e o versículo 10, ele também vai nos mostrar algo, né? Pois à vista dessa pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Aleluia! A admiração. Os homens ficaram admirados, porque eles já tinham passado a noite todinha pescando e já haviam voltado para casa, estava à beira-mar com seus barcos vazios, porque não conseguiram pegar nada, né? Mas o versículo 9, ele diz: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E o versículo 10 é de bem como de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então, o chamado do mestre, ele sempre está diante de nós, né? Basta somente que nós venhamos reconhecer o seu chamado, saber do seu chamado. O versículo 10 ele diz: bem como de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então disse-lhe Jesus a Simão, aleluia, não temas, doravante serás pescador de homens. Aleluia. Então é o que nós queremos, que o Senhor também possa falar especificamente a cada uma pessoa, para que abra o seu coração, para que entenda o seu chamado, né? Jesus vai dizer: não temas, doravante tu serás pescador de homens. Então o versículo 11, ele diz: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram, né? Então, concluindo a nossa reflexão, nós queremos dizer que uma pesca maravilhosa causou admiração, aleluia, de Pedro e de seus companheiros. E Jesus dá uma resposta, né, a Simão: não temas, doravante serás pescador de homem, que está lá em Lucas 5:10. Então essa palavra, ela é para mim, é para você. Ela é um chamado para você que me ouve, né? Para que você não venha a temer, né? E que você venha a ser um pescador de homens, né? Que nós venhamos pregar este evangelho a todas as pessoas, para que eles possam se tornar, né, pessoas salvas pelo Senhor, pessoas salvas. Então, eu e você, nós temos esse mandato do Senhor, assim como Ele incluiu para Simão Pedro e todos os seus companheiros, né? Não temas, faça a obra do Senhor, é aquilo que Deus nos manda fazer. Amém?